Olá, esse é o segundo vídeo, dessa série sobre o Natal de Cristo, e hoje nós vamos falar do nascimento de Cristo Jesus, o dia que dividiu a história. Nós vivemos no ano 2021, depois de Cristo, quando era 2000 depois de Cristo. Se for 2030 depois de Cristo. Então Cristo é aquele que trouxe uma divisão naquilo que é a história ocidental, ou a história que foi influenciada, o Ocidente, na civilização que foi influenciada fortemente pela presença de Jesus Cristo, que não só veio ao mundo trazendo salvação, mas que também trouxe muitas influências, no sentido de trazer clareza, vida, sobre as pessoas que o ouviram e viram. Nós temos a divisão também do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e começamos o Novo Testamento exatamente com os evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde narra com detalhes como que se deu o nascimento de Cristo Jesus. Bom, então esse aqui é o segundo vídeo, e esse vídeo agora é sobre o nascimento de Cristo. Nós estamos falando do Natal de Cristo e hoje nós vamos falar exatamente do nascimento. O primeiro vídeo, profecia, e agora Cristo nasceu. E como que se deu isso? Isso se deu na época do Império Romano, quando houve uma lei sobre um censo, que o imperador romano foi e fez uma lei assim totalmente diferente, ele foi fazer um censo, e nós estamos acostumados com censos onde o recenseador, ele faz uma visita nas nossas casas para fazer ali perguntas. Só que nesse caso, a lei dizia que cada pessoa tinha de procurar o lugar da sua origem, e ela devia ir lá para lá, ela fazer o recenseamento, Então foi na época do Império Romano, e o Império Romano ele dominava, era um império grande, era o quarto império que foi previsto lá no sonho de Daniel, e ele dominava, e a lei, a palavra que o imperador colocava era uma palavra que não tinha como a pessoa burlar, não era um momento de autoridade como nós vivemos, que as pessoas são contra a autoridade, falam, não, a pessoa que era contra era punida, era com morte. Então aquilo que falava que era para ser feito, realmente era para ser feito, e era assim que acontecia. Então, houve essa lei, e aconteceu que nesses dias, uma jovem, Maria, que estava noiva, prometida a casamento a um homem chamado José, ela recebeu a visita, do anjo lá, Gabriel, o mesmo anjo, que havia aparecido a Daniel na época da Babilônia, e havia passado para Daniel, que era um homem temente a Deus, um profeta lá na Babilônia, já tinha dito tudo a respeito do que aconteceria. Esse mesmo anjo, tal como ele falou lá para Daniel, agora ele aparece para Maria e fala que ela era uma bem-aventurada, que ela era uma bendita, era uma agraciada de Deus, porque Deus cumpriria nela, Deus a envolveria com seu Espírito Santo e geraria dentro dela um ente santo, o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, que o Filho de Deus nasceria dela. Ou seja, aquela promessa feita por Deus lá em Gênesis 3 se cumpriria agora. Então ela teria dentro de si o descendente, aquele que viria, que embora tivesse o calcanhar ferido pela serpente, ele esmagaria a cabeça da serpente. Então essa palavra, essa promessa fez com que Maria, uma jovem, adolescente, muito nova, ela ficasse um tanto quanto assustada com aquelas coisas, e como que deve ser isso, E o anjo fala, como sempre, quando Deus vem para conversar conosco, não tenha medo, eis que o Espírito Santo de Deus te envolverá, e o que vai ser gerado dentro de você é algo que é o ente santo, é o Salvador, e fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enfim, vai criando toda aquela que é a narrativa da presença de Jesus Cristo conosco aqui. E Maria, então noiva de José, de repente José percebe que Maria está grávida, ele não tinha tido nenhum tipo de relacionamento com ela. Então José, a Bíblia fala que ele, sendo justo, não querendo infamar, porque ele
poderia, pela lei, né, exigir que ela fosse até apedrejada, né, como era a lei mosaica, né, a lei lá da época dos judeus, mas a Bíblia fala que ele era justo, ou seja, ele não queria pegar a lei passando por cima de sentimentos, e ele também não queria se contaminar. Então ele planejou secretamente o que? Deixar a Maria e seguir o rumo dele. Enquanto ele estava cogitando essas coisas, em sonho, um anjo apareceu e fala: José, não tenha medo em receber Maria como a sua esposa, porque o que nela está gerado não foi que ela teve uma infidelidade com você, mas é o cumprimento daquilo que já foi dito, né, a respeito do Salvador que viria, né? Então Deus a envolveu, e o que está dentro do ventre dela é o Salvador do mundo. Dessa maneira José foi e se tornou, como se diz, o pai adotivo, né, do Senhor Jesus, porque ele protegeu Maria, e segundo a lei do Augusto, do imperador, do recenseamento, eles se movimentaram até Belém, que era a terra de origem, e nisso é cumprimento das profecias, porque a palavra de Deus já falava: e tu, Belém Efrata, não é pequena demais, porque de ti sairá o Redentor, né, o Salvador do mundo. Então, dessa maneira, nós vemos que tudo aquilo que foi predito, literalmente, completamente, integralmente se cumpre. E foi dessa maneira que eles se dirigiram, fizeram uma viagem de Nazaré até Belém, uma viagem muito penosa, porque não havia sistemas de transporte como nós temos hoje, né? O sistema de transporte que eles tinham lá era um jumentinho, né? Um burrinho, onde Maria ia sentada em cima. Imagina todo o desconforto. E chegando em Nazaré, não havia para eles também o que? Lugar para eles ficarem, de maneira que eles se acomodassem. E aí eles foram se acomodar exatamente numa estrebaria, né, numa manjedoura, num lugar onde estavam animais. E foi exatamente nesse lugar simples, rude, que Jesus Cristo nasceu. O Filho de Deus nasceu nesse lugar, o nosso Salvador. Note que Deus, ele não deu simplesmente um decreto de salvação, ele não simplesmente esqueceu dos nossos pecados, mas ele pessoalmente veio na pessoa do seu Filho Jesus para levar, para arrancar os nossos pecados, porque os nossos pecados custam vida. Então Jesus é aquele que morre em nosso lugar. Mas ele não apareceu já pronto para morrer como se fosse uma encenação. Deus é um Deus de processo. Jesus, ele entrou pela porta, ele nasceu como todos nós nascemos, e ele cresceu como todos nós crescemos, e ele teve de esperar até o tempo da sua maioridade, onde ele foi batizado lá por João Batista, né, e toda uma situação. Mas enfim, o que é importante nesse vídeo, né, que é o segundo dessa série de 7 vídeos, né, sobre o Natal de Cristo, é nós entendemos que ele nasceu, Deus cumpriu a sua profecia. Jesus Cristo veio ao mundo, o Filho de Deus. Ele veio da maneira mais humilde, simples, direta, digno, nasceu de um casal, e ele veio para fazer exatamente aquilo que Deus falou que ele faria, que é esmagar a cabeça dessa serpente, esse ser das trevas, esse ser das sombras, e de maneira sorrateira, sedutora, trouxe uma narrativa diferente daquilo que é a palavra de Deus. E a partir daí, todos nós ficamos seduzidos, engodados, né, com essa conversa sedutora, e nos desviam, né, do caminho, que tira o nosso equilíbrio. E Jesus Cristo é a palavra de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o primogênito da criação, tudo foi feito por intermédio dele, e ele se tornou carne, ele veio, ele nasceu. E o Natal de Cristo é exatamente o nascimento de Cristo. Nós vivemos dias em que se tenta perverter, mudar a história, tentar apagar toda a influência que Jesus Cristo fez na história, principalmente na civilização ocidental, com outras narrativas, transformando o Natal como se fosse férias, como se fosse um feriado. Existem lendas, né, Papai Noel, tantas coisas são feitas, mas o que é a realidade? E é muito bom, porque Deus, ele trabalha de maneira silenciosa, ele não trabalha de maneira barulhenta, mas tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. E ele prometeu que Jesus Cristo viria. Jesus Cristo veio. É interessante, né, que quando Jesus Cristo nasceu, as pessoas que estavam lá em Jerusalém, os religiosos, não perceberam isso, mas houve magos
lá do Oriente, provavelmente influenciados, né, por Daniel, pelos escritos do Daniel, que viram uma estrela. E essa estrela que eles viram fez com que eles deixassem tudo o que eles estavam fazendo e se puseram a seguir essa estrela. E foram um caminho a Belém, porque era para lá que essa estrela conduzia. Eles passaram até por Jerusalém, e ali eles fizeram perguntas, onde que estaria, onde teria nascido o rei dos judeus. As pessoas ficaram assustadas. Lá o rei Herodes falou assim, olha, mas o que é isso? Aí falaram, tem uma profecia, que ele vai nascer em Belém. Como eles estavam lá nos afazeres dele, o Herodes só falou, vão lá, verifiquem se é isso mesmo, né? Tipo assim, se não é uma lenda, e depois vocês voltam aqui e me tragam notícia para que também eu vá adorá-lo. Todavia, os magos foram lá e Deus os orientou, depois deles adorarem Jesus Cristo, depois deles trazerem para Jesus Cristo os seus presentes, para que eles seguissem por um outro caminho e não voltassem a Jerusalém. E dessa maneira foi que Jesus Cristo foi preservado, né? Posteriormente, Herodes, vendo que os magos o enganaram, ele deu uma ordem terrível de matar todas as crianças com 2 anos, né, para baixo, que nasceram naquela região. Só que Jesus Cristo já não estava ali mais, porque Deus avisara José e levou o quê? Jesus para o Egito, para que se cumprisse outra profecia que dizia, do Egito chamei o meu filho. E o Egito é um símbolo do mundo. Então Jesus foi ao Egito e voltou o quê? Do Egito depois da morte do rei Herodes. Da mesma forma, pastores que estavam lá cuidando das suas ovelhas tiveram visita de anjos ali aos arredores de Belém, e os anjos, que foram exércitos e exércitos que desceram ali. Quando você pensa assim em exército, você pensa em guerra, e na verdade era uma guerra, mas não era uma guerra que os anjos iriam participar, porque a guerra da salvação não é uma guerra de força e de violência, mas é a guerra de um homem só, que nasceu, como todos nós nascemos, em Belém da Judéia, e sozinho ele enfrentou todos os poderes das trevas. Ele não caiu em nenhuma tentação. Ele fez o bem e levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Jesus e pelas suas feridas nós fomos curados, nós fomos sarados. Então, esse nascimento do Senhor Jesus é uma festa que nós comemoramos. Mas você pode notar e ano após ano existe quase que um desvirtuamento dessa festa, onde todas as pessoas querem receber presentes. Mas o grande desafio é, qual que é o presente que nós damos para o aniversariante? Se o aniversariante é o Senhor Jesus, o que nós trazemos de presente para ele? E a melhor coisa que nós podemos fazer de trazer para Ele é exatamente o nosso coração, a nossa vida. Quando nós damos a nossa vida para Cristo Jesus, nós estamos salvando a nossa vida e nós vamos trazendo que todo o significado, a honra que foi o seu sacrifício imenso de deixar os céus e assumir a forma do ser humano. Jesus Cristo nasceu e é disso que nós devemos falar e é isso que nós devemos proclamar. Você tem nos acompanhado aqui no canal, conheça sua Bíblia, conheça sua fé. Eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, né, esse vídeo para que ele tenha uma força a ser mostrado a mais pessoas e que você possa divulgar também o nosso canal, para que nós possamos, né, estar espalhando a palavra de Deus e a palavra que as pessoas mais precisam, porque o que nós estamos tratando aqui não diz respeito de resolver somente a nossa vida, os nossos problemas do dia e dos momentos que nós vivemos, mas aqui diz respeito a nós termos vida e vida eterna. Então se curta, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe aqui o seu comentário, a sua pergunta. Nós vamos ter o próximo vídeo, né, que vai falar sobre o ministério de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.